O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é meu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o vosso filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nesse 17º domingo do tempo comum, o Senhor nos inspira e nos convida à oração. Jesus é para nós modelo de oração. Jesus é para nós exemplo. Nos diz o Evangelho que em diversos momentos da vida de Jesus, ele estava ou com os discípulos, ou com a multidão, ou com o Pai em oração. Ou ele relacionava com as pessoas, ou relacionava com o Pai. Momentos fortes na vida de Jesus. E por isso, inspirou os discípulos a dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus, antes de realizar qualquer coisa importante na sua vida, ele passava a sós com o Pai em oração. Antes de Jesus multiplicar os pães, antes de Jesus chamar os seus discípulos, antes de Jesus caminhar sobre as águas, sempre ele antes estava em oração. Isso é um exemplo para nós, para você, para mim. Antes de realizarmos qualquer coisa importante na nossa vida, coloquemo-nos em oração. Deixa Deus conduzir. Projeto seu seja de fato o projeto de Deus. Coloque-se em oração. Coloque-se na presença do Senhor. Apresente os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida ao Senhor. A oração é um dos elementos mais essenciais da vida cristã e do seguimento a Cristo. A oração oxigena a nossa alma, refrigera o nosso interior e nos coloca inteiramente na presença e na graça de Deus. Jesus foi uma pessoa orante. Orante porque dedicava tempos a sós com o Pai em oração. Orante porque a sua vida era uma oração. E o Senhor convida a você, a mim, a cada um de nós,
a sermos homens e mulheres de oração, a sermos homens e mulheres orantes, que nós tenhamos o nosso momento de intimidade a sós com Jesus, através da palavra, através da Eucaristia, através da meditação, das orações devocionais, que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Sejamos homens e mulheres de oração. Tudo pode ser mudado pela força e o poder da oração. A oração do justo tem um grande poder. A oração do justo tem uma grande eficácia. E uma pessoa que tem uma vida profunda de oração, ela cultiva uma profunda amizade. É muito prático. Exemplo bem prático, né? Quando alguém começa a conversar muito um com o outro, conviver, relacionar, falar com o outro, ele vai pegando gestos e estilos um do outro. Coisas boas, coisas ruins. E o amor entre aquelas pessoas vai se aumentando. Quanto mais nós nos colocamos na presença de Deus, em oração, mais nós vamos absorver de Jesus para a nossa vida. E mais seremos Jesus para a vida dos outros. A ponto de dizer, como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. O Padre Zezinho também tem uma canção que diz, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, fazer, agir como Jesus agia. Uma pessoa que tem uma oração profunda e verdadeira, ela se identifica com Cristo. E as pessoas começam a ver Cristo em nós. Eu acredito que nós precisamos mudar muito nesse processo de vida espiritual. Nós devemos crescer bastante, porque às vezes a nossa oração está sendo uma oração infecunda. Porque nós não estamos nos entregando no projeto de Deus, não estamos nos deixando transformar a nossa vida e o nosso coração. Precisamos nos dedicar ao exercício espiritual, ao exercício da oração. E para isso requer esforço, requer tempo. Os evangelhos de domingos atrás, os 2 domingos anteriores, nos falava sobre isso, né? O atrasado falava da experiência do bom samaritano que parou, dedicou tempo para cuidar do outro. Domingo passado, de Marta que se coloca aos pés de Jesus. É estar em sintonia com o Senhor. É estar em intimidade com Deus. É isso que o Senhor nos pede. E quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus começa ensinando o Pai Nosso. Para que nós reconheçamos a Deus como o Pai. Pai que ama, que cuida e que perdoa os seus filhos. E que nós possamos nos sentir como filhos e filhas amados de Deus. Deus é Pai e é um Pai que ama profundamente. Na segunda parte do Pai Nosso também relaciona-se ao pão, as coisas materiais, né? O pão nosso de cada dia. Relaciona as coisas materiais. Consagrar a nossa vida material nas mãos do Senhor. Também o Pai Nosso nos ensina, perdoai-nos os nossos pecados, perdoai aqueles que nos ofenderam, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Na oração do Pai Nosso, nos leva a fazer a experiência do perdão, a experiência da misericórdia, a experiência da reconciliação. E devemos rezar sempre. E por fim, a oração do pedido. Atender pela insistência. O homem já tinha dormido, deitado, trancado a porta, e outro bate lá, amigo, empresta-me 3 pães, porque o amigo chegou de viagem e nada tem para lhe oferecer. O outro respondeu lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos já estão todos deitados. É difícil levantar para dar pão. E ele insistiu, e por causa justamente da insistência, ele levantou e atendeu. Que nós possamos ser insistentes na oração, perseverantes na oração. Nós devemos insistir, perseverar.
Que nós possamos perseverar na oração, na intimidade. Rezar por nós, rezar pelo próximo. Perseveremos na oração, rezando e pedindo por nós, pelos outros, pela justiça, pela paz e pelo amor. E Deus nos concede e concederá sempre pela ação e o Espírito Santo. Rezar é bom. Rezar agrada a Deus. E Deus com certeza dará bênçãos e graças necessárias. Será que um pai, será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Portanto, Jesus diz, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Não tenha medo de pedir ao Senhor, não tenha receio. O Deus que nós acreditamos é o Deus do impossível. Portanto, peça ao Senhor. É bíblico, ele pede, através desse evangelho desse domingo. Pedi e receberei, batei e vos será aberto. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de ver uma vida profunda, de profunda e verdadeira oração. E que essa oração transforme o nosso coração e muda a nossa vida, a nossa atitude e o nosso comportamento. A nossa oração possa também se transformar numa ação profunda e verdadeira, que sejamos instrumentos de Deus e cheios de Deus para levar Deus à vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.